Se o Flamengo não fizer um jogo competitivo bom mesmo, e não for campeão... Esse Flamengo do ano passado metia 4 no velho, né? Exatamente. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? E o problema do Flamengo é que as feridas estão doendo na temporada. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mr. Mengão React. Eu sou o Eduardo Figueira e hoje nós vamos curtir os melhores momentos do programa F90 da ESPN Brasil. Meus agradecimentos e créditos aqui embaixo na descrição. Se você gostar, deixa seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Capita, é o seguinte, meu rei, aí é contigo. Tem final, domingão, 18 horas. Fla-Flu, depois domingo, do Fla-Flu, vem cá, depois do Jogo vai ser Fla-Flu bom. tem linha de passe, certo, amigos? Sim. Se linha quiser, de eu posso passe. a gente fazer companhia. Venha, por Quer favor, vir? todos bem-vindos. Domingão se de for Páscoa, convidado. domingão de Páscoa, Desde linha já. de Por passe enquanto, não depois quer do que eu faça. Fla-Flu. E a briga aqui é Vitor Pereira e Diniz. A vantagem do Flamengo é muito boa. É muito boa. Ela é um 2-0 é muito bom o time que o Flamengo tem. William, o Mas você tem Flamengo, essa o Flamengo confiança? ainda não tem time, um time base. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? Que é o De placar. 2-0, que é o placar. É a única vantagem que o Flamengo É a tem única nesse jogo. vantagem. É boa, hein? É uma vantagem boa que foi construída no primeiro jogo, né? Principalmente no segundo tempo do Fla-Flu. É uma vantagem importante para o momento do Flamengo também, que vem de um resultado ruim na Libertadores. Ô diferente Fábio, do desculpa te Fluminense. interromper, só pensar uma coisa aqui. Se fosse o ano passado, segundo semestre, por exemplo, e o Flamengo estivesse disputando um jogo com uma vantagem de 2-0, eu chegaria aqui, acho que a gente Sim. chegaria aqui e falaria, já era, Chegaria já aqui, foi, já tá era, tranquilo, o Flamengo pensa lá na Exatamente. frente. Esse Flamengo do ano passado metia 4 no velho, né? Não é? Exatamente. Hoje, uma vantagem de 2-0, ainda mais com o Fluminense do Diniz, é incrível que a gente chega a pensar mesmo que não está garantido, hein? Eu acho que a gente, o torcedor do Flamengo também. É? Eu acho que cria expectativa em cima desse jogo, William. Porque o torcedor do Flamengo também tem esse sentimento, ele sabe que vai ser importante na arquibancada, sabe que a vantagem é importante também, porque é um 2-0 no primeiro jogo. Então, cria essa expectativa. E o do Fluminense também, né? O Fluminense acho que vai para o Maracanã ou vai assistir o jogo em casa, sabendo que é possível reverter a situação, pelo que o Fluminense vem apresentando na maioria dos jogos. Não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas principalmente também pelo que o Flamengo ainda não apresentou como time, como padrão, né? Então, é um trabalho que é muito questionado, mesmo com alguns bons resultados, né? E isso passa muito pelas mãos do treinador, porque foi opção dele, escolha dele, algumas formatações de time, algumas experiências, né, barrar ou não barrar algum jogador, mas é uma final que mesmo com a vantagem eu também acredito que esteja em aberto. William. É bom lembrar que possível 2-0 vai para os pênaltis, né? Tem que fazer 3 para também, ganhar. É possível que o Flamengo saiba administrar essa vantagem, que o Flamengo consiga, através desse primeiro resultado, ter um entendimento de jogo do que tem que ser feito para conseguir o título, mas o Fluminense também acho que olha para esse jogo como aberto e sabe que não fez um bom jogo, que pode fazer um jogo melhor nessa segunda final. Antes de passar para eles aqui, só rapidinho. Se o Fluminense conseguir reverter e for campeão carioca, é um ultimato para o Vitor Pereira? Acabou. Você fala, não tem mais condição. Você acha que não tem mais condição? Porque não é a gente que toma a decisão, né? A gente já teve O Fábio Luciano. Fábio Luciano, o sentimento sangue de que nos as olhos. coisas não estão andando como o torcedor imaginava. Eu acho que é o mais importante, como nós imaginávamos também não, mas principalmente do torcedor. Por tudo que aconteceu dentro do período Vitor Pereira, né? Pelas derrotas que o Flamengo teve, pelas não conquistas também, e principalmente pelo trabalho que a gente tem em abril, né? Então já são 4 meses quase de trabalho. O Flamengo ainda não tem, como eu falei, não tem um time, né? Não tem uma ideia formatada, então o Vitor a gente não sabe se ele vai se alimentar com essa ideia de 3 zagueiros, quem são os jogadores que vão fazer esse sistema, quem são os jogadores que vão atuar ali do meio para frente, principalmente. Parece que ali na cabeça de área tem algo um pouquinho mais formado, mas do meio para frente ainda não. Tem essa dúvida do Gabriel também, em que função que o Gabigol vai jogar, em que momento que ele vai jogar também, se é possível tê-lo novamente ao lado do Pedro. Então eu acho que uma derrota no Carioca, principalmente pelo primeiro resultado, então assim, o Flamengo tem uma vantagem de 2-0. Se o Fluminense consegue reverter isso, eu acho que o peso, a mão fica muito difícil, pesada, né? fica difícil. E foi uma semana muito diferente para os dois, hein? Então, É um Flamengo que perde de virada para o modestíssimo Alcas. Uma vergonha. E o Fluminense que ganha de 3-1
fora de casa, na estreia da Libertadores. Estreia o Marcelo, que também é uma coisa que, né? Pô, o Marcelo tá lá. Que deve jogar também na final, né? Que deve né? jogar como titular, né? A gente imagina isso. Pode ser. Dá uma assistência maravilhosa ali, o Arias coloca pro gol, Cano fazendo gols. Quer dizer, a vibe, como você gosta, Vitor? A vibe tá diferente. A vibe tá... Eu prefiro o Caras astral. tão moral. Pode ser. Mais tiozão. Pode ser. E eu acho que tem Eu uma diria que coisa... o Flamengo tem muito ups and downs. Eu acho que tem uma... Aí é com o Pedro Ivo. O up and down é Pedro Ivo. Né? É tipo... Não, você já falou isso aqui. É o seguinte... Upstairs. E downstairs também? No caso do Flamengo, downstairs. Tá. O Fluminense tá upstairs. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar muito no raciocínio final. Porque ele poupou o Vitor, os jogadores, na partida da Libertadores. Mas dava pra ganhar. O Fluminense... Não, dava pra ganhar. Sim. Dava pra ganhar. O poupar do Flamengo é uma delícia. Eu queria o time reserva do Flamengo titular do meu. do Flamengo foi, assim, péssima. Péssima. Sempre lembrando que Mas o Vitor Pereira falou que foi ele bem. já colocou o Segundo time, tempo, ele já colocou ainda o time pior. com todos os talentos, os mais técnicos. Os caras do ano ainda passado. entraram. Ele já colocou o time do ano passado para jogar com o mesmo desenho. Ele já mudou o desenho. Não é que ele chegou ali e fez modificações e o time passou a não andar. O time não andou também com o time do ano passado. Vamos ser justos. Ok. Tá? Sem o João Gomes. Mas com posicionamentos diferentes, né? Na semifinal do Mundial, tinha o Poucas Zanguinho vezes, ali. poucas vezes o Flamengo jogou com aquela formatação Mas que quando a gente jogou está também não andou. acostumado. Jogou com os mesmos jogadores, mas em posições e fazendo funções diferentes. Na semifinal do Mundial ele até Sim, pegou jogou e um jogou ali outro jogo e perdeu. específico, sim. E o problema do Flamengo é que as feridas estão doendo na temporada. O torcedor do Flamengo sabe melhor do que eu que as Elas nunca feridas são das fechadas, derrotas né? estão doendo, né? Tá tudo escancarado. E agora qualquer coisa que aconteça, é impressionante, né? O Flamengo está em crise. Eu nunca imaginei que fosse acreditar nisso, né? Nessa Não. época do ano, assim. Mas é quase que sagrado no calendário. Chega ali em abril, o Flamengo está questionando o treinador. Esse ano, passado, sempre, é retrasado. tradição. Isso é uma tradição, hein? Isso é cultural já. É que esse ano... Talvez tivesse acontecido também no passado se houvesse os jogos, mas esse ano perder a semifinal do Mundial foi muito pesado. Mas Muito pesado. E aí é um jogo muito específico. Brasileiro. Jogo muito específico. Tem sempre o debate. O time não jogou bem, mas estava um pouco melhor para mim. Até naquele primeiro tempo, estava um jogo mais incômodo para o adversário, mas aí tem o pênalti do Gerson, tem um pênalti de azar e um pênalti do futebol atual, aí vira com um jogador a menos, o time não consegue marcar pelos lados e já está um jogador a menos no meio campo. Aí a coisa desandou no segundo tempo e a ferida está aberta, né? E as feridas continuam doendo. O Flamengo fez um bom jogo na partida de ida contra o Fluminense, que quando abriu a vantagem, foi um bom jogo. Segundo tempo. Segundo tempo. Segundo tempo, bom jogo, mas não foi ruim. Final do primeiro tempo e segundo Sim. tempo. Não foi ruim. Não. Após a parada técnica do primeiro tempo, o Flamengo reage. O início foi muito complicado. E uma coisa que não se discute, eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque ela seria uma polêmica completamente vazia, é que coletivamente hoje o Fluminense tem muito mais jogo do que o Flamengo. Ah, sim. O Fluminense é um Tá dos times mais bem treinados, se não for o mais bem treinado do país. Não, o Palmeiras é o mais bem treinado depois do Fluminense. Claro, e também país. mantendo o treinador, etc. E Fortaleza, está ali quando desde consegue fazer seu jogo, também são os 3 times mais bem treinados do país, no momento. O que pesa muito para mim? A parte física tem que ser favorável ao Flamengo no jogo de domingo, porque o treinador falou sempre da parte física, que tem que mudar o time por causa da parte física. No Corinthians ele trocava time jogo para jogo por causa da parte física. Ah, E o Flamengo poupou jogadores no meio de semana e o Fluminense não. Se o Flamengo não fizer um jogo competitivo bom mesmo, e não for campeão, a gente tem que olhar para o treinador, mesmo sendo complicado iniciar o trabalho no Flamengo, porque ele não podia fazer o que ele queria e ele sabia disso desde o começo. Então ele fez o que ele precisava, não funcionou. E ele começou há pouco tempo a fazer o que ele queria e não está funcionando na maior parte dos jogos. tá. O outro time, ao contrário, tem um elenco bom, mas não do nível do Flamengo, mais barato, entra em campo a rivalidade e entram em campo as feridas do Flamengo. Se perder, está jogando álcool em cima das feridas sem que o álcool cure as mesmas. Né? E aí a diretoria, eu não sei se segura o técnico, não sei nem se deve segurar o técnico, é uma avaliação. Ah, que você tem já que ser tem feita. dúvida, porque a gente questiona aqui a falta de É, direcionamento da diretoria, de convicção, do barulho que vem de A fora minha- e tal, mas você também A tem minha dúvida dúvida se é você assim, a minha dúvida continuaria é ou a não. seguinte, o que ele está pedindo não está acontecendo, porque ele é um bom técnico. Está pedindo, não está acontecendo porque os jogadores não entendem, porque o Leva ele ambiente pra você, para garotão. ele não está bom. Se os jogadores ainda não entendem, eu acho que eles vão entender, se os jogadores quiserem ter professor Calçade, aderência
ao trabalho, se houver isso. Tem recuperação. O professor Calçade deve estar assistindo a gente. Dúvida? Não tá. Conheço, não tá. O professor Calçade é seu fã, fã do Pedro Ivo, fã do Fábio Luciano, me aguenta. Se tiver aderência ao trabalho, eu não demitiria. Tá. Se a questão for simplesmente de implementação de sistemas de jogo e de os jogadores entenderem melhor ou executarem melhor aquilo que eles entendem. Se a questão for, olha, tá difícil entender, não é isso, tal, aí eu entenderia a diretoria só trocar. Meu querido Pedro Ivo, o tempo ruge, como diria outro, e aí eu vou ter que dar uma mudada já no assunto, senão vai acabar o programa e a gente não vai falar de um tema importante aqui. A pressão é completamente diferente, uma outra situação. O Diniz também tem. Mas tem por título tem. Isso é verdade. Ele vem para São Paulo, isso é fato. Isso é fato. Mas por título tem. Você tem razão. Tem. Ele precisa desse carimbo do título. Ele precisa desse carimbo do título. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Isso aqui é Flamengo na veia e domingo, se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Um abraço. Tamo junto.